Veja nos próximos capítulos de Além do Tempo. Lívia começará a perceber que a saúde de Condessa Vitória está piorando cada vez mais. Mas o que ninguém imagina é que a noviça, muito mais esperta do que todos pensam, descobrirá um detalhe chocante em um dos remédios usados diariamente pela ricaça. Tudo acontece quando Lívia estiver nos aposentos da Condessa, preparando mais uma de suas medicações. Tome esse aqui, senhora Condessa. Coloquei um pouco de mel para tirar o gosto amargo. Mas ao experimentar o remédio, Vitória estranha na hora. Mas, senhorita Lívia, parece estar mais amargo do que antes. Isso é normal? A observação deixará a jovem intrigada. Não, senhora Condessa, pelo contrário, era para estar mais adocicado. Deixe-me ver. Zilda, que também estará no quarto, não perderá a oportunidade de provocar. Deve ser você errando alguma coisa, menina. Olha, eu não vou tolerar erros. Mas para a surpresa da governanta, a própria Condessa sairá em defesa da noviça. Calada, Zilda. Não está vendo que ela está fazendo o melhor que pode? E tem me ajudado muito mais do que você. Sem dar importância às provocações da governanta, Lívia continuará examinando o remédio, e será justamente nesse momento que ela perceberá um pequeno detalhe que ninguém mais notou. A jovem desconfiará na hora de Melissa. Conhecendo a índole invejosa da moça, Lívia decidirá investigar tudo em segredo. Pouco tempo depois, aproveitando a ausência da rival, a noviça entrará escondida no quarto de Melissa, ágil e cuidadosa, para não ser vista por ninguém. Ela começará a examinar os pertences da jovem, e o que encontrará a deixará chocada. Escondido entre os objetos de Melissa estarão alguns dos frascos desaparecidos da medicação de Condessa Vitória, além de outros recipientes contendo uma substância alterada para enfraquecer Vitória aos poucos. Lívia finalmente entenderá o motivo das constantes pioras da ricaça, mas ela não entregará Melissa na hora. Muito mais esperta, a jovem decide montar uma armadilha perfeita. Ao invés de apenas apresentar as provas, Lívia fará com que o próprio Conde Felipe flagre Melissa alterando os remédios da madrinha. O plano funcionará melhor do que ela imaginava. Ao descobrir toda a verdade, Felipe ficará completamente revoltado. O que é isso, Melissa? Como você ousa fazer uma coisa dessas com a minha tia? Tentando escapar, Melissa se fará de vítima. Eu não tenho nada a ver com isso, Felipe. Jamais faria uma coisa dessas com a minha madrinha. Eu a amo. Mas Felipe não cairá na encenação. Você é muito cara de pau. Eu consegui a prova. Como você ousa mentir para mim? Qual era a sua intenção? Desesperada, Melissa continuará tentando se defender. Quem falou isso para você, meu amor? Eu te amo. Jamais faria mal à minha madrinha. Então Felipe dará o golpe final. Tem certeza disso? Ainda bem que eu tenho as provas. E será nesse momento que ele mostrará tudo o que descobriu. Graças à investigação de Lívia, a verdade virá à tona diante de todos. Humilhada, Melissa ficará sem saída. Felipe tomará uma atitude chocante contra a noiva, enquanto a Condessa Vitória decidirá aplicar um castigo ainda mais severo. Além de ver seu casamento ameaçado, Melissa poderá ser escorraçada do casarão. Encurralada pelas próprias mentiras, a mimada finalmente verá seus planos fracassarem diante de todos, até mesmo juntando ainda mais Lívia de Conde Felipe. Tudo isso e muito mais no capítulo de hoje. Mas antes de te contar como tudo acontece, deixe seu gostei para apoiar o canal. Aproveita também e me responda aí embaixo nos comentários. Qual é a nota que Lívia merece?
por sua atitude. Tudo acontece no casarão de Condessa Vitória, após a saída da noviça, em busca de reencontrar o seu pai. Lívia será questionada por Conde Felipe. Sem poder revelar a verdade, ela tentará se justificar. Eu não queria enganar ninguém. Não foi a minha intenção. Mas Felipe, profundamente decepcionado, afirma: você não faz ideia do quanto eu desprezo pessoas capazes de mentir, enganar e trair. Lívia, eu vi nos seus olhos uma ingenuidade, uma franqueza que agora percebo que não existia. Abalada, Lívia insiste: mas eu juro que não fiz por mal. Felipe então relembra a desculpa usada por ela para sair do casarão. Mas não foi você quem disse que uma irmã do convento estava moribunda? Só não esperava que justamente hoje eu fosse até lá, não é mesmo? Eu procurei por você. Achei que estivesse ao lado de alguém que a criou a vida inteira. Nervosa, Lívia pede: por favor, Conde, fale mais baixo. Alguém pode escutar nossa conversa. Mas Felipe não demonstra. Você está preocupada com isso? A Condessa vai saber de tudo por mim. Você verá. Desesperada, Lívia implora: não, Felipe, eu preciso muito desse emprego. Preciso continuar nessa casa, você não entende. Eu não posso falar para você agora. Felipe rebate: precisa ficar aqui para quê? Para ficar perto do Pedro? Não bastou a noite que passaram juntos? Sem pensar, Lívia responde: não passamos a noite juntos. Não somos noivos. Pelo menos não oficialmente. Mas Felipe interrompe: não precisa me explicar nada. Nós não somos nada um pro outro, não é mesmo? Nem amigos. Agora sua sorte está nas mãos da Condessa Vitória. Com os olhos cheios de lágrimas, Lívia fará o último pedido. Em nome do que um dia tivemos, ou quase tivemos, por misericórdia, não conte nada para ninguém, muito menos para a Condessa. Felipe, com ciúmes, dirá nervoso: patético, valeu a pena se humilhar assim, por alguns momentos de intimidade com seu futuro noivo? Magoada, Lívia fala: o senhor nunca errou? Nunca se arrependeu de nada? Nunca foi obrigado a agir contra os próprios princípios? Porque a maioria das pessoas já cometeu erros alguma vez na vida. Felipe responde: agora quer me dar uma lição de moral? Você enganou a mim, a Condessa, a Dona Zilda e todos que se preocuparam com você. Lívia então revela apenas uma parte da verdade. Eu não tive outra saída. Foi pelo mesmo motivo, mas é um motivo justo. Eu só não podia contar a verdade. Por favor, não conte nada para ninguém, é a única coisa que eu te peço. É nessa hora que Zilda surge e interrompe a conversa. O que você está fazendo aqui, Lívia? A Condessa já acordou e está esperando a medicação. Ela responde na hora: eu estou indo agora mesmo, com licença. Felipe completa: então vamos todos para o quarto da Condessa. Já no quarto, Vitória recebe Lívia com carinho, para surpresa de Zilda. Que bom que você voltou, Lívia. A Zilda andou se confundindo outra vez com as gotas do remédio. Ao chegar, Felipe comenta: pensei que fosse encontrá-la de pé hoje, minha tia. Ontem parecia tão melhor. A Condessa diz: parecia, meu querido sobrinho. Na minha idade, não podemos confiar nesses pequenos surtos de saúde. Soube que a irmã que criou a Lívia faleceu. Meus sentimentos. Lívia, com vergonha da mentira, agradece. Muito obrigada, senhora Condessa. Felipe então comenta: minha tia, hoje eu fui ao convento esta manhã. Lívia fica angustiada com medo que Felipe fale a verdade. Vitória então questiona: você foi lá hoje, meu querido? E você falou com o padre Luiz? Mas, para a surpresa de todos, Felipe decide proteger Lívia. Bom, o padre está muito abalado com o caso da irmã Anunciação e também agradeceu pela sua doação. Disse que o convento precisava de alguns reparos. Enquanto isso, na casa de Dona Gema, Emília questiona Pedro: será que a Condessa encontrou o meu Bernardo? Se ela tiver encontrado, está tudo acabado. Pedro tentará manter a calma. São apenas suposições.
Quando estivemos lá na tapeira, não havia mais ninguém. Em seguida, Emília pergunta por Lívia. E ela decidiu voltar para o casarão? Me explica, Pedro, por favor. Ele então diz: sim, ela queria voltar, disse que teria coisas para fazer lá. A notícia deixará Emília angustiada. Você prometeu que ela não voltaria. Nós finalmente seríamos uma família. E agora ela está novamente naquela casa da infeliz da condessa. Pedro explica que acredita que Bernardo possa estar escondido em algum lugar do casarão. Sim, e também há passagens secretas por toda parte. Ele pode estar lá, Emília. Tem que ter calma. A ideia assusta Emília. O quê? Ele preso num porão? Num calabouço? Meu Deus, isso é o pior do que eu pensava. Mas Pedro diz: olha, não sabemos, mas foi por isso que a Lívia voltou, para descobrir mais alguma coisa, a verdade. Antes de sair, Pedro procura por Dona Gema, mas Emília fará um pedido. Por favor, Pedro, respeite a sua mãe. Ela é uma mulher extraordinária e não merece a forma como você tem tratado ela. Sem entender a mudança de assunto, Pedro pergunta: por quê? Não entendo, qual é o motivo? Então Emília revela: ela está cuidando do Sr. Raul, lá no quarto. Pedro se levanta na hora, revoltado, mas Emília o repreende. O seu Raul foi abandonado aqui como um animal. Ele está muito mal e precisa de cuidados. Por favor, seja compreensível. Indignado, Pedro responde: não acredito que a minha mãe está cuidando desse homem aqui em casa. Emília, por fim, perderá a paciência e defende a amiga. Se você continuar demonstrando esse caráter, esqueça qualquer esperança de ter a Lívia ao seu lado, Pedro. Pouco depois, o homem encontra a Dona Gema cuidando de Raul. A moça fala: o seu Raul precisa de cuidados. Ele questiona: mas o que houve? O que aconteceu? Gema então explica: não sabemos. O Bento o deixou aqui e foi embora. Deixou ele à mercê. Agora precisamos examinar o Raul. Pedro, então de repente percebe algo estranho. Essas marcas no pulso parecem marcas de corda. Dona Gema o repreende. Ele tem nome, meu filho, e é filho de Deus como você. Mas Pedro insiste. O Raul, ele foi amarrado. Mãe, por favor, fique atenta a tudo o que ele disser quando acordar. Pode ser importante. Dona Gema então pede: tudo bem, meu filho, mas chame o Dr. Botelho. A febre dele não passa. Por favor, faça essa caridade. Pedro responde: claro, minha mãe, pode deixar. Mesmo sendo mentira, ele vai embora, sem intenção de cumprir a promessa. De volta ao casarão, Bento tentará falar com Condessa, mas Zilda o impede. Indignado, ele desabafa: o que aconteceu foi uma barbaridade, mas eu juro que deixei o Sr. Bernardo amarrado naquela tapera. Eu estou te falando, alguém entrou lá e trocou os homens. Zilda questiona: como assim? E os guardas não viram nada? Ai, meu Deus! Como você deixou esses guardas cuidarem logo do filho da condessa? Ele diz: como que eu ia saber que são dois inúteis? Devem ter dormido. Alguém apareceu e levou todo mundo. A governanta então questiona: mas quem faria isso? Bom, ninguém teria motivo. Ninguém sabe que o Bernardo está vivo. Bento exclama: bom, isso eu já não sei. Eu não faço ideia, mas é a única explicação. Zilda permanece desconfiada. Bom, essa é apenas a sua versão. Sentindo-se traído, Bento pergunta: então você também não acredita em mim, é isso? Zilda será por fim sincera. Não importa no que eu acredito. Você quer um conselho? Não tente entrar no quarto da condessa. Ela pode colocá-lo para fora desse casarão. Bento ficará incrédulo. Mas depois de tudo que eu fiz por ela, depois de tantos anos de devoção, então Zilda dará um duro aviso. Não subestime a condessa. Depois de tudo que eu vi e ouvi, não tenho mais ilusões sobre ela. Afinal, o que esperar de uma mãe capaz de fazer o que fez com o próprio filho? E você
também deveria abandonar as suas ilusões. Após algum tempo, Lívia voltará a encontrar Felipe pelo corredor do casarão. Ainda emocionada por ele não ter contado nada para a condessa, ela agradece. Conde, eu quero lhe agradecer. O senhor não imagina. Mas Felipe logo corta o assunto. Você pediu meu silêncio, Lívia. Eu aceitei, mas espero que seja por pouco tempo. Não gosto de ver minha tia sendo cuidada por alguém que não posso confiar. Lívia tenta tranquilizá-lo. Será por pouco tempo. Pode ficar tranquilo, eu juro. Mas Felipe não consegue esconder o incômodo ao falar de Pedro. Você está pedindo um pouco demais, não é mesmo? E esse seu quase noivo já desistiu do emprego? Ou a noite que passaram juntos foi longa demais? Lívia não deixará passar a provocação e responde: Me desculpe, conde, mas se o senhor não estivesse com o casamento marcado, eu diria que está com ciúmes. O senhor não para de mencionar esta noite, que acredita que passamos juntos. Felipe se incomoda. Apenas acho toda essa situação de extremo mau gosto. Bom, senhorita Lívia, me desculpe, mas justamente nesse momento, Melissa aparece e percebe o tratamento diferente. É impressão minha, meu amor. Ou você acabou de chamar a criada de senhorita Lívia? Rapidamente, Felipe disfarça. Bom, eu nem percebi, Melissa, sem dar espaço para mais perguntas. Bom, vamos. Recebi um recado do Máximo. Ele está nos esperando lá no sítio. Melissa concorda, mas antes de sair, ela fará questão de deixar um aviso. E você, Lívia, cuide muito bem de minha madrinha. Quero ela ótima para o nosso casamento. Você quer saber mais novidades e resumos da novela? Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado e até o próximo vídeo.